Então, quando nós estamos nos desgastando sem proveito, estamos consumindo as nossas energias com aborrecimentos inúteis, criando sofrimentos adicionais. Criando sofrimentos adicionais, como assim? Que sofrimentos adicionais são esses? Por exemplo, se nós realizamos um determinado trabalho, recebemos um salário compensador daquele trabalho, e nós nos revoltamos porque um determinado companheiro de trabalho teve mais destaque que nós, isso é um sofrimento adicional desnecessário. Porque nós não estamos vendo o todo, estamos vendo apenas aquele trecho. Porque esse destaque que a pessoa teve, ele pode trazer o preço de novos compromissos que caberia a nós suportarmos. Será que nós suportaríamos novos compromissos com esse destaque que teríamos? Então é bom a gente começar a prestar atenção, não apenas naquele problema, mas ver a continuidade daquele problema, como que seria, ter uma visão mais ampla. Por exemplo, se nós possuímos recursos materiais suficientes para o nosso conforto, e nós nos lastimamos de ter perdido algum negócio que nos traria mais vantagens, é que nós estamos reclamando só daquele problema. Mas se nós ampliarmos aquela visão, pode ser que nós não vemos que nós fomos desviados de experiências que poderiam nos tirar do repouso inoportuno ou até mesmo de outros sofrimentos emocionais. E quando nós temos, por exemplo, uma coleção de gavetas superlotadas de adornos caros e caímos no desespero por perder uma joia de uso pessoal. Se nós ficarmos focados só naquele problema, poderemos entrar realmente nesse desespero. Mas provavelmente essa perda dessa joia de uso pessoal estaria evitando de nós sermos envolvidos por algum tipo de cobiça ou mesmo da violência. Então nós não estamos vendo que muitas vezes estamos sendo protegidos quando determinadas coisas acontecem e nós não gostamos. Mas nós não vemos isso, vemos apenas a parte ruim e não conseguimos ver a parte boa disso. Então, aproveitando, tem um exemplo meu. Uma vez eu estava voltando de um determinado local, já era tarde da noite, e aí estava dentro do carro, até perguntei para minha esposa, vamos voltar por tal avenida? Aí ela falou, não, por tal avenida não, é perigoso, vamos desviar. E nisso eu desviei o caminho, peguei umas ruas mais estreitas, só que nessa rua estreita onde tinha um desvio, tinha um caminhão manobrando bem no meio da rua, e eu não conseguia passar. Fiquei bastante tempo ali naquela rua esperando o caminhão manobrar para poder entrar na garagem. E com isso, nós ficamos pensando, isso tem algum motivo? E aí, depois que o caminhão estacionou dentro da garagem, pude passar e com isso eu retornei lá na frente, eu retornei na avenida onde eu iria passar. Então eu desviei de um determinado trecho da avenida, mas lá na frente eu voltei de novo para a avenida, porque era um caminho de volta para casa. Só que bem nesse cruzamento tinha um acidente gravíssimo que tinha acabado de acontecer. Então olha só a proteção que nós tivemos, a proteção de nós não pegarmos a avenida logo de cara e irmos por uma rua lateral, uma rua secundária, e aquele caminhão nos segurar pelo tempo suficiente para nós não sermos envolvidos naquele acidente, naquele cruzamento. Então muitas vezes nós não vemos o além, vemos apenas um pequeno trecho. E quando reclamamos daquele trecho, aí pode nos levar ao desespero, porque nós não estamos entendendo o todo. Então procuremos ver quantas situações nós passamos em que nós fomos protegidos. Então coisas às vezes que nós não gostamos que acontecem conosco, acontecem para nos proteger de coisas mais graves. Então comece a prestar atenção para ver se isso também não acontece na sua vida, porque todos nós somos protegidos e às vezes não percebemos.